Hoje a gente vai falar, né, Anderson, sobre 4 tipos de madeira para vocês. A gente está iniciando agora uma série, né, para a gente falar de madeiras, tratamento de madeira, enfim, é uma gama de assuntos muito, muito grandes, né, para a gente falar. Então a gente vai acabar dividindo em tópicos, né, Anderson? Um pouquinho para cada live, senão a gente fica aqui 5 dias Sim, falando sem sim. parar. Então hoje a gente Exatamente. separou aqui para falar com vocês sobre MDF, sobre o MDP, a madeira bruta e o compensado, né, Anderson? Dani, eu não sou mais arquiteto, eu sou um cliente. E agora eu quero comprar os móveis para minha casa. O que eu vou escolher para colocar na minha casa? O que tem de madeira no mercado que é mais utilizado? Eu estou perdido, o que eu faço agora? Então, aí Sim, a gente tem alguns tipos de madeira que a gente utiliza, que são utilizados, né, mais comumente no mercado, né, que a gente tem a madeira bruta, propriamente dito, nós temos o sim. compensado, né, nós temos o MDP e o MDF. Dona Dani, explica para mim o que é isso, pelo amor de Deus, que eu, como cliente, eu não sei o que é agora. Fala para mim. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do MDF, tá? Anderson, tem uma surpresinha aqui para você que eu não te contei. É, Olha só o que eu encontrei aqui na minha casa. que Gente, coisa ó, linda! E olha o que eu é. encontrei aqui, ó. Ai, sim, ela não me contou nada, hein? E eu vou Então mostrar, vamos lá, gente. eu vou mostrar e você, ó, sabe o que Ah, é não, isso? peraí. Ó, olha aqui, olha aqui. Ah, Estamos preparados para poder conversar com todo mundo hoje. sim, vamos lá, vamos por partes. Essa daqui é uma caixinha de MDF que eu confeccionei ela em um curso que eu fiz da Leroy Merlin. Inclusive, depois, a gente vai fazer uma live para vocês falando do modo da estrutura, tá? Como que a gente constrói um móvel planejado. E a gente consegue fazer isso apenas com essa caixinha, tá? Explicando com essa caixinha, mas aí vai para um outro vídeo especial. O que é o MDF? O que significa, né, essa sigla, né? O MDF, ele significa que ela é uma fibra de densidade média, né, Anderson? Ó, vou Uhum. mostrar para vocês aqui. Vou tentar chegar o mais perto possível, tá? Para vocês verem. E aqui a gente tem o miolinho, tá? Anderson, vamos explicar para eles o que significa esse miolinho, do que ele é composto. Então, aqui nós temos o MDF, correto? A gente está olhando o MDF. Na realidade, tanto o MDF quanto o MDP, eles são em formatos de sanduíche, tá? Então nós temos... vamos começar aqui pelo MDP, que é a gente vai conseguir fazer uma análise com o antigo aglomerado que nós tínhamos nas nossas casas, enfim. Aquela mesa vermelha da cozinha, né, que com o passar do tempo ali esfarelando ali na parte de baixo. Ok, então isso é um Uhum. aglomerado, que é um tipo de madeira industrializada, que ela é o primórdio ali do MDP. Tá? O MDP, o que é? Eu vou resumir, eu vou tirar as questões técnicas, vou resumir de uma forma mais fácil para todo mundo entender. Imagina que eu pego madeiras como pinos, que eu pego madeira como eucalipto, eu trituro essas madeiras, ok? Em Certo? pedaços, em partículas pequenas, e eu prenso essas partículas com resina, ok? Então, ela vai Certo. ficar mais ou menos com este aspecto aqui, ó. Você vê que são várias micropartículas que elas estão prensadas com resina, ok? Certo. E eu tenho o MDF. O MDF não são micropartículas. O MDF é uma fibra. Imagina o bombril que você tem na sua casa. Na hora que você pega o bombril e você desfia o bombril, ele vira um fiozinho, é uma fibra. O MDF Sim. é a mesma coisa. A madeira ela é transformada em fibra e ela também é prensada com resina aquela fibra. Então quer dizer que o MDF é melhor que o MDP? Não. Você não tem uma madeira melhor. Você tem um uso adequado para cada tipo de madeira, né? Então, assim, vamos fazer algumas comparações rápidas. O MDP, por ele ter essa constituição de partículas prensadas, ele tem uma resistência maior que o MDF. Sim. O MDF, por ele ser fibra,
você consegue ter uma usinagem melhor dele. Então, por exemplo, eu quero fazer desenhos no MDF, eu quero fazer cavilhas, eu quero fazer relevos, eu quero fazer desenhos mesmo na madeira, no MDF, eu consigo fazer muito melhor do que no MDP, por ele ser por questão de fibra, tá? Quando eu venho para a questão do revestimento, né, então eu virei a chapa, o MDF, ele tem uma, diríamos assim, uma adesão aos revestimentos muito melhor do que o MDP. Então, o MDP, eu vou ter poucos revestimentos que eu consigo colocar neles. Quer dizer, poucos comparado com o MDF. Então, só para você ter uma ideia, revestimentos que são de alto brilho, revestimentos que nós temos alto relevo. Então, assim, o MDF, ele possibilita uma gama de revestimentos que você consegue colocar sobre ele, né, muito maior que o MDF. Deixa eu tampar aqui que eu não quero fazer propaganda. A gente não está sendo pago ainda para fazer propaganda. Sem merchan, aí, sem merchan. Então, a gente tem muita coisa que dá para ser feita com relação a isso, tá? A gente falou sobre o MDP, né? As partículas, elas são maiores, né? Elas são mais largas. E aqui nas extremidades, elas são menorzinhas, né? É a forma de sanduíche. Isso, para fazer essa questão do sanduíche. Quando eu peguei essa peça, eu lembrei justamente do exemplo que eu ia dar, e aí eu lembrei que eu tinha essa peça aqui. Vamos supor que eu quero fazer um armário. Aqui em casa eu tenho assim, um armário, e ele tem várias prateleiras, e eu uso como sapateira. Para esse tipo de peso, né, que você vai colocar em cima, você pode colocar o MDP, porque ele vai ter essa resistência maior, tá? E outra coisa importante também é que ele tem uma aderência maior quando você vai fazer colocar o parafuso, tanto para colocar quanto para tirar, né? Ele vai ter essa sustentação maior, né, para segurar ou para soltar a questão do parafusamento, tá? Vou perguntar para você aqui, se eu for comparar agora o MDF e o MDP, o que é melhor? Tem o melhor? Não tem, Dani. Não tem o melhor. Ambos têm seus pontos positivos e ambos têm seus pontos negativos. Você pode, talvez, achar um ruim em comparação ao outro se você utilizar ele de forma errada. O que acontece? O MDP e o MDF veio para o mercado justamente para poder colocar uma linha de produção e uma linha de fabricação para mobiliário, em detrimento das madeiras brutas, diríamos assim, não conseguir cumprir com os tamanhos adequados para a confecção de móveis. Então, por exemplo, você tem chapas hoje em dia, chapas de MDP e de MDF, que elas chegam a 2,70 metros de largura, por 1,80 m, se eu não me engano, de altura. Aí você tem as espessuras de 6 milímetros, de 9 milímetros, de 15 milímetros, de 25 milímetros, enfim. Coisa que dificilmente com a madeira bruta você conseguiria ter uma chapa de 2,70 metros de largura. Imagina o diâmetro de uma árvore para você ter uma chapa de 2,70 metros. Né? Porém, mas então quer dizer que o MDP, na hora que eu molho o MDP, assim, eu costumo falar, a madeira só gosta de água quando ela está viva. Né? Depois que ela morreu, ela não gosta mais de água. Então, assim, você tá montando o móvel ele vai ser parafusado, você vai furar o revestimento dele, né, aquela película de proteção, você vai furar, então você tem que tomar muito cuidado, seja MDP ou seja MDF, para que você não tenha contato com umidade ali, para que você não molhe o móvel. Entendeu? Então ele tem justamente essa camada externa para proteger, né? Mas você vai furar, você vai parafusá-lo na parede, você vai montar uma lateral, você vai montar uma porta, vai colocar um puxador. Então você tem que ter muito cuidado para que esses pequenos furos não sejam lugares onde vai ter penetração de água ali, então tem que tomar bastante cuidado. Então, indiferente da madeira, a madeira ela não gosta de água depois de morta, ela só gosta de água enquanto ela está viva. Tá bom? Viva, né? E na questão da gente falar sobre a água, a madeira e água, tem um MDF Ultra também, né? Que ele tem essa resistência maior em relação às áreas que tem umidade, áreas molhadas.
Então você pode partir para essa linha também de MDF, né? Quando você tem essa chance, né? De, poxa vida, vou colocar um rodapé ali embaixo. Ah, tô pensando em colocar um MDP Ultra, um MDF Ultra. Posso colocar? Pode, manda bala que você não vai ter problema, tá bom? Bem, além do MDP e do MDF, nós temos esse cara aqui, ó. Qual que é o nome dele? Compensado. Compensado, que é um outro tipo de madeira, que é super interessante a confecção dela, né? É um outro tipo de madeira que também é muito utilizado para o mobiliário, tá? Por quê? O compensado, a gente pode observar aqui, ó, nós vemos várias divisões, né, no compensado. Então, elas são chapas finas de madeira bruta, tá? Então, são chapas finas de madeira bruta, onde elas são colocadas uma com os veios em um sentido e a outra chapa colocadas com veio em outro sentido. E elas são resinadas uma sobre a outra. Justamente para quê? Para dar uma resistência muito maior. E este tipo de formato, na hora que ela está sendo montada, ela está sendo resinada, você tem a questão da plasticidade. Então você consegue fazer curvas com a madeira. Você lembra daquelas carteiras que nós tínhamos antigamente na escola, em que os assentos... Sim, é o arco, né? É compensado, né? É madeira compensada. Exatamente. Se coloca um molde na hora que está montando as chapas de madeira, a madeira ela vai se ajustar a esse molde e a madeira ela vai ganhar esses contornos, essas curvas. E você tem o tipo de compensado, que é o compensado comum, que nós utilizamos para os móveis, e você tem o compensado naval. Né? Naval, né? O que muda do compensado comum para o compensado naval? Somente o tipo de resina, a madeira é a mesma. Você pode ser madeira oriunda de eucalipto, madeira oriunda de pinos, heliote, enfim. E para se fazer o compensado naval, utiliza-se uma resina que ela é impermeável, justamente para que você não tenha problemas né, com água. Exatamente. E são as colas à prova d'água, né? É justamente por isso que ela tem o valor um pouquinho mais alto, né? Se você comparar o valor de um compensado com o valor do MDF, o valor dele vai sair um pouquinho maior, né? Porque a questão da fabricação dele tem um custo maior, né? Você tem o compensado, né? São várias lâminas, uma ao contrário da outra, até você formar um pedaço de madeira, vamos supor aí, de 2 centímetros, por exemplo. Então, você tem muito mais madeira envolvida, muito mais cola envolvida do que um MDF, do que um MDP. Né? Então, o custo dela vai ser um pouquinho maior, né? Olha lá, o Matheus mandou uma pergunta aqui pra gente que eu achei super bacana. Qual a opção mais cara, a mais barata e qual a opção custo-benefício? Vamos lá, Matheus. A opção mais cara é a opção que nós não chegamos ainda, que é mobiliário com madeira bruta, ok? A gente vai entrar, por exemplo, no cedro, no carvalho, na araucária, né, no mogno, cumaru, o próprio pinus. Então a gente tem N madeiras em que assim, você quer deixar os móveis para os seus descendentes e os seus descendentes deixar para os descendentes deles. Cara, são madeiras lindíssimas, que elas têm colorações diferentes, têm aromas diferentes. É aquele famoso armário que você entra lá na casa da avó e ele tá lá há 20 anos, desde que você era criança, e vai demorar muito ainda para ele acabar, né? Puta, é aquela mesa do seu tio lá do interior da roça que você chega lá, cara, você vai lá a vida inteira, a mesa tá lá, você tenta levantar a mesa, você não consegue, você fala, tio, o que é isso daqui? Isso daqui é de peroba. Você entendeu? E assim, cara, tem madeiras, por exemplo, peroba, se eu não me engano, hoje em dia já não é mais permitido ser feito móvel com peroba. Então existem madeiras que hoje são madeiras de lei que já não são mais permitidas fazer. Mas ainda existem madeiras brutas que são permitidas fazer móveis. Então assim, essa é a opção mais cara, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é a opção mais duradoura, né? Porém, ela não é mais usual para todos os ambientes. Né, porque a questão da usinagem, a questão da transformação do mobiliário com a madeira bruta, né? Exatamente, ela vai te arremeter a algo mais rústico, né? E o mais barato? Sim. O mais barato é o MDP,
sem dúvida alguma, né? Em função da quantidade Quantidade de de madeira, né? matéria-prima, a quantidade de matéria-prima que é colocada para que ele possa ser feito, né? Então, assim, ele é uma chapa assim, de madeira industrializada mais barato. Tá? Em compensação, o que você faz com MDP, você não faz com a madeira bruta, você não faz com compensado e você não faz com o MDF. Então, cara, é muito complicado você falar qual que é o melhor custo-benefício. Eu consigo deixar um móvel de MDP para 3 gerações? Provavelmente não. Não. Mas eu consigo deixar um móvel de madeira bruta para 3 gerações? Consigo. Só que esteticamente aquele móvel de madeira bruta me atende? Talvez não. Toda vez a gente vai acabar voltando para aquele ponto, né? Tudo depende da necessidade do cliente. Né? O que você quer? Você quer algo duradouro? Você, assim, não quer dizer que um móvel rústico não vai ser bonito, né? Pode ser que tenha uma linha mais moderna e você faça isso. Mas aí depende da sua necessidade, né? O que eu quero ter? Eu quero ter um móvel que vai durar bastante, ou eu quero ter um móvel para eu ficar aqui durante 2 anos e depois eu me mudo, me desfaço dele. Aí vai depender tudo da necessidade do cliente, né? Eu queria só fazer um adendo, Dani, colocar um quinto ponto que os mais utilizados são esses 4 que nós colocamos, mas nós temos um quinto ainda, que é a madeira de demolição. Sim. A madeira de demolição, normalmente, ela é utilizada quando existe, o nome já diz tudo, quando existe a demolição de edifícios antigos, casas antigas que utilizavam madeiras de lei, né, nas suas estruturas, enfim. Então, antigamente isso era jogado como entulho fora, hoje em dia se reaproveita e se transforma, né? Então, esse tipo de transformação de madeiras de demolição, que normalmente são madeiras de lei, que são madeiras nobres, são madeiras que, assim, são proibidíssimas de retirar da natureza, esse tipo de transformação é permitida. Você pega uma madeira de demolição e transforma em mobiliário, né? Então ela vai seguir ali mais ou menos a linha dos móveis mais rústicos, do mobiliário, com a madeira... mais grotesca, assim, exatamente, né? Exatamente. Mas é uma outra vertente que você pode utilizar essa questão da madeira de demolição também. Tá? Então você vai deixar para gerações e gerações esse tipo de mobiliário, tá? Outra coisa legal que eu quero falar também é a questão da madeira bruta. Vamos supor, eu tenho uma madeira bruta, mas eu quero colocar esse móvel lá fora. Vamos supor que é um móvel de jardim. Poxa vida, eu vou colocar essa madeira pura lá fora para tomar sol, para tomar chuva. Como que eu posso proteger isso? Inclusive, é um tema que a gente vai depois abrir, Anderson, uma outra live para a gente falar disso, que é a questão da impermeabilização, tá? Porque tem gente que confunde geralmente o stain com verniz náutico. Então, a gente vai fazer depois uma live para vocês. A gente vai fazer depois uma live para vocês explicando qual que é a diferença, o que pode com stain, o que não pode, o que pode no verniz náutico, para que ele serve, onde ele vai, tá? A gente vai explicar o que ele cobre, qual que é o que entra na madeira, o que é que faz só uma película, mas aí a gente deixa para uma outra live, tá, Anderson? Já fica aí uma dica. Isso é importantíssimo. E o tempo de proteção também que cada um oferece, né, Dani? Sim, porque varia, né? Um é 3 meses, o outro é um tempo maior. Sim. Mas aí a gente faz uma live separada só para esse assunto depois, tá bom? Ótimo. Tem mais uma pergunta do Matheus aqui. É possível trabalhar com materiais de qualidades diferentes? Então, Mateus. A gente acaba entrando numa questão também de fornecedores quando a gente fala disso, né, Anderson? Porque vamos supor assim, que você pega, não é só falar assim, eu quero uma chapa de MDF e pronto. Não, a gente tem que prestar atenção o quê? Na espessura desse MDF, né? Tem um MDF que ele é mais fininho, que ele é só para você cobrir a parte traseira do seu guarda-roupa, por exemplo. Aí tem o MDF de 1,5 cm, que ele vai ser a sua porta, ou de 2 centímetros, ou quer fazer uma chapa de 3 centímetros. Então, a qualidade vai depender disso também, tá bom? Da questão da espessura que você vai escolher, do fabricante. Então, tem que prestar atenção em todos esses pontos aí, né, Anderson? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
é possível você trabalhar com essa qualidade diferente? Então, qualidade diferente, o que eu entendo, Matheus, é que você perguntou, eu posso trabalhar com madeiras diferentes? Posso. Isso é super usual, principalmente quando você trabalha com mobiliário planejado. E é um ponto que a gente vai entrar. Eu trabalhei muito tempo com mobiliário planejado. Então, assim, eu posso dar todas as dicas para vocês. Assim, quando eu digo muito tempo, eu trabalhei muito tempo, mesmo. Né? Coisa de quase 10 anos que eu trabalhei com isso daí. Então, eu posso dar muitas dicas, onde comprar, como escolher, como cuidar do seu projeto, que tipo de ferragem escolher, né? Qual tipo de loja comprar para você não ser enganado, né? Porque picareta neste ramo de imobiliário planejado é o que mais tem. Então, isso vai ser um assunto para outra live também. Mas dentro, por exemplo, do mobiliário planejado, Matheus, é comum, é super comum. A parte estrutural dos armários. O que seria a parte estrutural? Seriam as laterais, a base e a parte superior. E as prateleiras internas, elas serem todas em MDP, ok? Então é um tipo de madeira, que ela é resistente, né? E quando eu venho para a porta e para os tamponamentos, a caixa lateral que vai dar uma coloração diferente nos armários, eu utilizo o MDF. Dani, eu vou deixar uma última pergunta aqui, vou fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas fazem. Então, quer dizer que o MDP é uma evolução do compensado? Por que eu estou insistindo muito no MDP? É justamente para você perder esse preconceito, né, que você tem com o MDP. Assim, o MDP é, sim, uma evolução do compensado. O compensado nada mais, nada menos é do que a madeira realmente moída, né, em fiapos, diríamos assim, prensada ali, com uma forma aqui em cima, uma forma aqui embaixo e uma cola muito ruim, né, que prendia aquilo lá. Então, Dona Nídia Paranvini, ela tá na live, ela tinha uma mesa vermelha, né, Dona Nídia, que era de aglomerado e que na hora que você sentava e você encostava o joelho embaixo da mesa vermelha, soltava aquele monte de madeira, né, Dona Nídia? Né? Soltava aquele monte de... Então, o MDP, ele veio justamente para melhorar essa questão, né? Você baratear as chapas de madeira, né? Olha lá, ela tá dando risada porque ela lembra disso. E a Dona Nídia é minha mamãe. Nídia, um beijo para você. Bem-vinda, Nídia, um abraço. E o MDP ele veio justamente para quê? Para melhorar esse sistema, né? Então, nós temos primeiro todas as fibras não, desculpa, nós temos todas as partículas de madeira que elas se entrelaçam. Isso daí é prensado com uma resina super resistente, que te dá uma resistência por esse entrelaçamento e junto com a resina, te dá uma resistência, né, que outras madeiras não te dão. Exatamente. Então, na hora que você vai colocar, vai fixar um parafuso ali, o parafuso ele entra mais apertado, ele entra mais arrochado. Você percebe que quem mexe com uma parafusadeira, quem já colocou um parafuso no MDP e no MDF, sabe do que eu estou falando. Você tem todo um processo de você ter duas camadas com partículas menores nas extremidades e uma camada central com partícula maior no meio. Essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês novamente. Aí, ó, tá vendo? Ó, partículas do meio, elas são maiores. E aí depois você tem as extremidades mais apertadinhas, né? Menorzinhas, mais firmes, né? Exatamente. E aqui você vê que ele tem a capacidade também, o MDP, né? Falando do MDP, ele tem a capacidade de receber, né, essa partícula. Você vê que ela é uma lâmina bem fininha, assim, para dar um acabamento, para não ficar o grosso. Porque do outro lado você vê mesmo o grosso, né? Para não ficar esse acabamento aqui, ela pode receber essa partícula, essa camada, né, menorzinha, mais fininha, né? Ela é bem fininha, não vai dar para vocês verem, mas, ó, tá vendo? Ela é bem fininha. E se você pegar o MDF lateralmente, igual você mostrou, ele tem uma certa similaridade com o MDP também. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar o MDF, tá vendo? Ó, o MDF você tem aqui, ó, nas laterais, um pouco mais, diríamos, comprimido,
o centro um pouquinho mais espaçado e a outra lateral um pouco mais comprimida também. Só que aqui é de fibra, não é de partículas, né? Dani, show de bola. Um abraço meu para vocês, para todo mundo. Gente. Um beijo para vocês. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente, tá? Isso aí, galera. E até a semana que vem, gente.